Olá a todos, meus amigos. Meu nome é Otávio Tostes. Nós vamos ter alguns encontros aí para tratarmos sobre direito do trabalho. Eu sou advogado, especialista em direito do trabalho e também mestre em direito empresarial pela Faculdade Milton Campos. E nós vamos ter a oportunidade de tratar nos próximos encontros aí acerca das peculiaridades, características do contrato de trabalho. E no nosso primeiro encontro, nós vamos tratar objetivamente da caracterização do contrato de trabalho e visando encontrar uma resposta para como é este pacto laboral visualizado na prática, ou seja, hipótese de reconhecimento do contrato na jurisprudência, sempre com enfoque de aliar a parte doutrinária, sim e sim também com os seus aspectos jurisprudenciais. Vou pedir para colocar na tela aí para vocês a primeira definição que nós temos do contrato de trabalho na CLT. Voltando já, para ficar bem claro para vocês, que no artigo 442 da CLT, trata-se o contrato de trabalho desta maneira. Contrato individual do trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Ou seja, então, o que nós temos do contrato de trabalho por essa previsão seletista que nós acabamos de vislumbrar aí na tela de vocês? Eu peço que sempre acompanhem aí também com código para facilitar a compreensão da matéria. O contrato de trabalho, pela exigência legal, é um acordo tácito ou expresso. Vamos lá. Admite-se pela previsão legal, então, que determinado empregado se manifeste de maneira expressa a sua aquiescência em relação ao início da prestação da atividade laborativa ou tacitamente, havendo um convite, uma tratativa entre a potencial figura do empregador e do empregado, aquele empregado age de maneira com que ele tenha aceito aquele convite feito pela figura do patrão, pelo empregador. O que é importante nós tratarmos? Muito embora a gente vá procurar, neste vídeo, tratar de aspectos polêmicos acerca da configuração ou não do contrato de trabalho, que pela exigência trabalhista, em regra, o contrato de trabalho não precisa ser escrito. Ou seja, eu admito a figura de um contrato, mesmo sem qualquer termo em apartado, típico do direito civil. O que nós temos sempre como regra do contrato de trabalho, uma vez que ele é decorrente da relação de emprego, é a sua devida anotação no contrato, na CTPS, na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Isto nós temos de sempre fazer. Em algumas determinadas situações, como os senhores vão poder analisar no material escrito fornecido aos colegas alunos, também se exige a feitura do contrato escrito, mas como regra que nós temos então na celebração do contrato de trabalho, esse não precisa ser formal, dado inclusive ao princípio da informalidade que nós temos vigorando perante o direito do trabalho, o processo do trabalho, ou seja, entre o universo juslaboral. Então, tendo em vista esse dispositivo, o artigo 442 da CLT, que não foi alterado, é importante destacar, que não foi alterado pela reforma trabalhista, alguns aspectos devem ser observados para que a gente possa visualizar na prática se nós estamos diante ou não de um contrato de trabalho. E estes pontos importantes estão aí também no artigo 442, quando ele diz, o legislador diz que ele corresponde a uma relação de emprego. Essa expressão seletista, essa expressão do dispositivo legal aí mencionado, ela é também controvertida, uma vez que, se pensarmos de maneira pura e fria, de maneira acadêmica, não é o contrato de trabalho que corresponde à relação de emprego, mas sim a relação de emprego que gera a criação do contrato de trabalho. Que relação de emprego é essa? Os senhores já é de conhecimento público e notório, os pressupostos fáticos jurídicos da relação de emprego. Pressupostos esses dispostos no artigo 3º, 2º e 3º do texto seletista, e que aqui nós vamos analisar para que de modo específico a gente consiga vislumbrar se na prática estamos diante ou não de uma relação de emprego. São 5 pressupostos da relação de emprego do trabalhador urbano. Este é o nosso enfoque. O trabalhador urbano, então, são 5 os requisitos fáticos jurídicos elencados no texto seletista. Qual é o primeiro deles? O primeiro deles é o trabalho prestado, por pessoa natural, por pessoa física. Ou seja, senhores, somente haverá contrato de trabalho, somente haverá relação de emprego quando os sujeitos da ação no polo ativo, quando o trabalhador for pessoa física ou natural.
Este, então, o primeiro requisito. O segundo requisito que nós temos é da pessoalidade, dada o caráter intuito personae que tem a relação de emprego, ou seja, é uma relação personalíssima. A figura do empregado ela é insubstituível. Se em determinado contrato, vejamos um exemplo, uma faculdade contrata o Otávio Tostes para lecionar, somente o Otávio poderá lecionar em razão daquele contrato, daquele pacto laboral havido entre a faculdade e o trabalhador, no caso, eu. Então, primeiro requisito, trabalho prestado por pessoa natural ou pessoa física. Segundo requisito, a pessoalidade, personalíssimo. Eu não vou me poder fazer substituir por ninguém. Uma situação hipotética, nem mesmo uma grande figura do ramo jurídico poderia substituir um papel de um professor, porque, mais uma vez, trata-se de uma relação personalíssima. O terceiro requisito da relação de emprego do trabalhador urbano previsto na CLT é a não eventualidade, também tratada como habitualidade. É controvertido o ponto, não no que se refere à relação de trabalho, relação de emprego do trabalhador urbano, mas sim também no que se refere ao empregado doméstico. Na CLT, no artigo 2º e 3º da CLT, a não eventualidade corresponde que aquele serviço deve ser prestado de maneira habitual. Ou seja, colegas, não é necessário um evento extraordinário para que nós tenhamos aquela prestação de serviço. Basta, então, que o serviço seja prestado habitualmente. Essa noção tira ou explica alguns, podemos dizer assim, alguns mitos existentes dentro do direito do trabalho, em que, por exemplo, um empregado que presta serviço em apenas um dia na semana no escritório de advocacia, ele não seria empregado. Essa situação, essa confusão é muito comum no que se refere principalmente a serviços de limpeza, pois muitos tentam enquadrar aquele empregado que presta esse serviço como diarista. A hipótese da diarista, colegas, ela é exclusiva da relação de emprego do doméstico, que exige não a não eventualidade ou a habitualidade. O doméstico exige, então, a continuidade. Então, para que fique bem claro, primeiro requisito, pessoa física. Segundo requisito, que o serviço prestado por essa pessoa física ou natural seja feito de maneira pessoal, personalíssima, intuito personae. O terceiro requisito que nós temos é a não eventualidade. O quarto, que ainda não tratamos, é o requisito da onerosidade. O que é onerosidade, senhores? Como o próprio nome diz, não trabalha, não trata a relação de emprego, aquele serviço prestado de maneira graciosa, gratuita, necessariamente há de ter a contraprestação. O artigo 7º da Constituição Federal, que estabelece os direitos individuais do trabalhador, demonstra que essa contraprestação mínima para qualquer empregado brasileiro é de um salário mínimo. Dada a possibilidade da contratação do empregado, mesmo por tempo parcial, nós temos que essa noção de contraprestação mínima do requisito da onerosidade se refere, então, ao salário mínimo hora. Nós pegamos o salário mínimo, que é o mínimo que o empregado pode receber no Brasil, divido a priori por 220 horas, que é o máximo de horas que um empregado pode prestar serviços aqui no território brasileiro, nos termos do inciso 13 do artigo 7º da Constituição Federal, e nós chegamos a um denominador de quanto é, então, o resultado, o valor mínimo deste empregado que ele pode receber em razão do contrato de trabalho, da relação de emprego no Brasil. O último requisito que nós temos para configurar a relação de emprego, que gera, como consequência, o contrato de trabalho, é a subordinação. A subordinação é, sem dúvida nenhuma, o mais importante dos requisitos da relação de emprego. Por quê? Eu posso ter um serviço prestado por pessoa natural ou física, com pessoalidade, de maneira não eventual, onerosa, mas com autonomia, ou seja, apesar de presentes os 4 primeiros caracteres fáticos jurídicos da relação de emprego, ainda assim nós não estaríamos submetidos à regra seletista em razão da relação de emprego. O que é a subordinação, senhores? Nós vamos ter a oportunidade de tratar da subordinação aqui ao longo do nosso curso, mas basicamente é o poder de mando que o empregador tem sobre a figura do trabalhador. Diz lá o artigo 2º da CLT que o empregador é considerado empregador aquele que contrata e dirige a prestação pessoal de serviço, ou seja, o patrão, o empregador, de fato dá as regras do jogo na relação de emprego.
Uma vez presentes os 5 requisitos, pessoa física mais uma vez, não eventualidade, trocando a ordem, serviço prestado com caráter pessoal, personalíssimo, oneroso e subordinado, nós temos então a relação de emprego. Uma vez gerada a relação de emprego, vamos voltar na tela, por gentileza, novamente, o artigo 442. Uma vez, então, presente os 5 requisitos da relação de emprego, nós vamos ter, então, enquadrado essa possibilidade legal aí do artigo 442. Tudo bem, mas nem tudo é simples assim quando a gente pega a prática, pois nós sabemos que em algumas situações são desvirtuadas, seja de maneira deliberada ou mesmo por um acaso, pelo desconhecimento das partes. É importante chamarmos a atenção à presença de um princípio conhecido aplicado ao direito do trabalho, que é o princípio da primazia da realidade sobre a forma. O princípio da primazia da realidade sobre a forma é este, que, como o próprio nome diz, ele privilegia a realidade sobre a formalidade imposta a determinado ato. E o que esse princípio nos ensina? Principalmente que nos refere à formação do contrato de trabalho, pacto laboral, contrato empregatício, tantas são as denominações aí tratadas na doutrina. O princípio da primazia da realidade sobre a forma nos ensina que, mesmo em determinada situação em que o empregado em que um trabalhador não é contratado como empregado, ou seja, em que o empregador, o patrão, quem contrata a prestação de serviço, opta por colocar naquele trabalhador, naquele obreiro que presta serviço a determinada empresa, mesmo presente os 5 requisitos da relação de emprego, ele opta por não reconhecer o vínculo empregatício. Nós estamos diante, neste caso, de uma fraude trabalhista. Fraude trabalhista esta que muitas vezes é tratada com o nome de pejotização, vinculada à expressão de PJ, de pessoa jurídica. É uma prática que foi corriqueira, amplamente utilizada nas relações trabalhistas, podemos assim dizer, que terá uma alteração em virtude da reforma trabalhista, que nós vamos ter oportunidade também de ver um pouco mais adiante, mas que a empresa impõe ao empregado a sua contratação, respeitados os requisitos da relação de emprego, mas exige que ele forme ou constitui ou preste serviços através de uma pessoa jurídica distinta. Uma hipótese que lembra a possibilidade de terceirização, que nós também viremos a tempo e modo. Ou seja, se presente o requisito, os 5 requisitos da relação, onerosidade, não eventualidade, serviço personalíssimo, e se for prestado por uma só pessoa, se tiver uma questão de pessoalidade em relação ao Otávio, exigir que somente o Otávio faça, mas a empresa impor, o meu contratante impor, que eu faça através de uma terceira pessoa jurídica, esta será fraude, que será demonstrada para o direito do trabalho através da aplicação, então, do princípio da primazia da realidade sobre a forma. Esse princípio da primazia da realidade sobre a forma, senhores, ele está previsto, ele é recebido expressamente pelo texto seletista à luz do artigo 9º da CLT. O artigo 9º, então, ele traz para o texto seletista as consequências do princípio da primazia da realidade sobre a forma. O que também é importante nós chamarmos a atenção, e vamos colocar na tela aí, as alterações já implementadas pela reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017. Olha o novo artigo, esse artigo não existia. A contratação do autônomo, cumprida por estes todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º dessa consolidação. Ainda aí na tela, vamos prestar atenção em relação a esse dispositivo legal. Percebam, senhores, a priori, que traz um requisito estranho à relação de emprego, que é o requisito da exclusividade. Não se exige, caros colegas, a exclusividade para o reconhecimento da relação de emprego. Um segundo ponto, de forma contínua ou não, mais um ponto estranho na relação de emprego e, por consequência, ao contrato de trabalho do trabalhador urbano, uma vez que a continuidade é requisito legal para a formação da relação de emprego, do vínculo empregatício do trabalhador
doméstico, do empregado doméstico. E, por fim, fala, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º dessa consolidação. Chamo os senhores para refletirem acerca deste ponto. Pensemos, se um novo dispositivo implementado na CLT cria a possibilidade de nós contratarmos um empregado autônomo e diz de maneira expressa que este empregado autônomo afasta, ou em tese, afastaria a possibilidade do reconhecimento da relação de emprego estabelecido no artigo 3º da CLT. É assim que diz o artigo 442. Vamos pensar, senhores, à luz do já citado princípio da primazia da realidade sobre a forma e do artigo 9º da CLT. Se nós comprovarmos que, apesar de prestado o serviço como autônomo, apesar de contratado como autônomo, e estiver presente o requisito da pessoa física, da pessoalidade, da não eventualidade, da onerosidade da subordinação, certamente nós estaremos diante de grave passivo trabalhista a ser submetido à empresa, ou seja, há um risco muito grande, ainda mais se tratando de um novo dispositivo, mas ainda carece de uma manifestação jurisprudencial. Nós ainda não temos um posicionamento dos tribunais superiores e muito menos dos tribunais regionais, aqui em Minas no TRT3, no Rio TRT1, em São Paulo capital TRT2, em Campinas TRT15, em Rondônia IAC TRT14. Nós não temos o posicionamento jurisprudencial acerca dessa situação. O risco é grande, mas os senhores, os nobres colegas, nós operadores de direito, já temos de nos preparar, acautelar em relação a esse tipo de situação. Por isso mesmo, eu gostaria de chamar a atenção para os senhores em relação a isso, das peculiaridades do reconhecimento ou de vislumbrarmos o contrato de trabalho na prática. Eu agradeço a atenção dos senhores e nós nos encontramos, então, em nossa próxima aula.